Vamos lá. Nós então vamos trabalhar esse momento sobre didática e vamos tecer os conteúdos necessários, quer seja para professor do município de João Pessoa, como também professor para a Secretaria Estadual de Educação. Vamos lá? Então nós vamos começar com a primeira questão, e a primeira questão nossa, ela trabalha de forma muito pontual, muito específica, sobre a ideia da didática. E se eu quero trabalhar a didática, eu quero trabalhar então dentro dessa perspectiva que trataremos a partir de então. Para falarmos em didática, a gente tem que lembrar alguns pontos cruciais. Quais são? A gente tem que lembrar aqui na didática quem é o pai da didática, que é o nosso querido João Amós Comênios, entender aquele conceito básico de didática, que seria a arte de ensinar tudo a todos, mas pelo foco da questão, a gente consegue ter esse primeiro momento. Diz assim a questão de número 1. A didática é uma ferramenta que norteia o docente em sua profissão. Atribui-se a ela a função de elaborar e apresentar novas formas de ensino que possam ser utilizadas em todas as áreas de conhecimento. Leva-se em consideração que a didática não se restringe somente à prática educativa de ensino, mas possibilita compreender as relações estabelecidas entre professor, aluno e matéria. Eu já começo identificando um ponto central aqui, que tem toda uma questão elaborada dentro do aporte do nosso querido teórico, o professor José Carlos Libânio. Diz assim ainda mais. A didática objetiva ainda analisar e compreender as relações entre os objetivos, os conteúdos e os métodos de ensino sobre o processo de aprendizagem, visando a sua eficácia. Considerando os elementos que compõem o processo didático no processo ensino-aprendizagem, o que a questão diz para nós? Vamos para aquilo que está incorreto. Olha só, incorreto. Seguimos. Item 1. Conteúdos de ensino são conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagogicamente e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na sua prática. Consideramos e dizemos que esta questão, esse item 1, é um item totalmente correto. Por que correto, prof? Porque nós estamos tratando aqui de uma questão que tem realmente o que nós chamamos do chave. O que seria chave? Competências, habilidades e atitudes. Item B. Os objetivos educacionais dividem-se em gerais e específicos. Os objetivos gerais são aqueles elaborados para um determinado grau que será alcançado ao longo prazo. E os objetivos específicos são aqueles elaborados especificamente para determinada disciplina ou unidade escolar. Também cheque um item totalmente correto, haja vista que esse item trata exclusivamente do que nós consideramos dentro do escopo do que seja os objetivos pensados de forma geral e específico dentro dos elementos que Libânio traz para nós. O item de número, ou item alternativa C, a relação entre métodos, objetivos e conteúdos, caracteriza-se por um vínculo de independência. Oi? Aqui eu tenho um problema na questão. Ou seja, um não depende do outro. Outro probleminha para o seu funcionamento. Então aqui eu tenho a questão do qual está se pedindo como errada e nós consideramos ela errada, haja vista que temos que entender que esses elementos, métodos, objetivos e conteúdos, eles interrelacionam e, claro, vão estar dentro de uma dependência para seu funcionamento. Alternativa D, o método pode ser considerado como um caminho pensado racionalmente
pelo qual torna fácil e produtivo o alcance de metas estabelecidas pelo docente, ou seja, são as articulações metodológicas com o propósito de atingir um objetivo, onde ele necessariamente está ligado com a transmissão de conteúdos com o fim de adquirir conhecimentos. Também um item que trata muito bem a perspectiva do que são, ou que nós chamamos de métodos, que são os meios para o alcance da nossa realidade da didática. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós vamos para aquele conteúdo que nós chamamos de planejamento. Tratar de planejamento, eu vou considerar dois grandes teóricos. Quem são? Nós falamos em planejamento, quer seja com o nosso querido Celso Vasconcelos, que traz os níveis de forma muito enfática, e como também a gente tem Libânio, que faz um apontamento. Não que outros autores não tratem, mas nós observamos que IDECAN, de forma muito específica, ela gosta de tratar os níveis de planejamento baseado e dentro da perspectiva do que temos do nosso querido Celso Vasconcelos. E nós começamos assim, fazendo leitura dessa questão de número 2. Diz assim: os níveis de planejamento educacional organizam ações e conteúdos de forma estruturada, abrangendo desde políticas gerais até a prática pedagógica. Assim, analisa as afirmativas a seguir. Vai pensando comigo e vamos olhar item por item. Diz assim: 1. O planejamento educacional abrange a estruturação do sistema educacional como um todo, sendo um nível mais amplo e geral. Item correto. Aqui nós consideramos, inclusive nesse planejamento que chamamos ele de planejamento educacional, um planejamento de maior abrangência. E esse de maior abrangência, nós entenderemos dentro de sua totalidade. É um planejamento que envolve todo o sistema de ensino. Ok. Item 2. O planejamento curricular se concentra exclusivamente, na escolha de metodologias sem organizar os conteúdos de aprendizagem. Então, eu encontro um item errado, uma vez que o planejamento curricular aqui nós fazemos até uma diferenciação. O planejamento curricular, tal qual o planejamento escolar, estão dentro do âmbito que chamamos escola, são baseados com a proposta pedagógica, tendo em vista que o planejamento curricular trabalha, sim, baseado na ideia do que chamamos didaticamente ou pedagogicamente didático, mas temos um problema que diz que, escolhendo esse formato e metodologias, eles estão sem organização dos conteúdos de aprendizagem, então tornamos de forma dissociada, o que anula esse item. E nós vamos para o item 3, que diz: o planejamento de ensino refere-se às decisões práticas dos professores sobre as atividades pedagógicas no cotidiano escolar. Ok, nós tratamos então o terceiro nível voltado para o docente, e esse docente que tem característica específica dentro deste lugar. Então eu vou para minhas alternativas e, claro, alternativa A, 1, 2 e 3 não, a 2 e 3 não, eu vou para a alternativa C, 1 e 3, alternativa apenas 2 não e 3, eu vou me lembrar que no meu item lá atrás eu tenho a alternativa correta 1 e 3, então eu vou para o que eu vou chamar de alternativa C. Ok? Então, entendemos então sobre a ideia do planejamento. Bora para mais uma questão? Vamos trabalhar agora dentro do que nós chamamos, numa perspectiva ainda na didática, e sendo que na didática nós estamos com um dos itens muito criterioso,
que nós chamamos a ideia de pensar dentro de um viés e dentro de uma característica que eu vou chamar aqui do projeto político pedagógico. E para eu falar de PPP, eu preciso entender de uma forma muito pontual onde, como e de que lugar. Aqui eu vou começar com algumas características e essas características também estarão dentro desse aporte. Claro, aqui nós estamos falando de uma organização dentro dessa escola e dentro dessa escola nós temos uns pontos que são necessários e especial. Eu vou chamar e vou colocar aqui nessa ideia de projeto político-pedagógico, haja vista de algo que nós pontuamos dentro dessa caracterização que fica mais para nós. Mas vamos com calma e a gente olha a ideia da organização dessa escola. Primeiro, vamos lá. A organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando é analisada na literatura por diversos prismas. Um deles recai sobre o papel docente. Então, vou destacar aqui o papel docente, em que se percebe algumas características como as destacadas abaixo. Analise-as, marque na sequência a alternativa correta. Me ajude e vamos lá. Item 1. Ser um profissional competentemente técnico, mas também sensível às objetividades discente com compromisso político em relação à educação. Item totalmente correto, haja vista que esse profissional tem o seu campo, quem vai falar isso muito bem na didática é a nossa querida a Vera Candu, que ela vai falar sobre a ideia dessa didática que tem sua multidimensionalidade, onde ela aporta o que é técnico, que são ações intencionais, mas ela fala também dessa relação que deve existir, principalmente de forma humana, que é uma relação interpessoal, mas também ela fala do que a gente chama de político-social, que tem intenções, situa-se no lugar do qual é projetado. Alternativa 2 diz assim: cumprir criteriosamente o projeto político-pedagógico da escola. Por que eu chamei a atenção logo no início de nós lembrarmos essa situação? Quando eu falo de cumprir criteriosamente a ideia do PPP, eu vou entender um grande detalhe que esse item eu considero e nós entendemos que seja errado. Nós temos que lembrar que a proposta do projeto político-pedagógico, muitas ou em alguns momentos, ele vai estar numa perspectiva que nós chamamos que seja flexível, tá? Deixa eu só tentar aqui resolver. E nós percebemos então essa maneira de como tudo isso vai acontecer. De que forma, prof? Nós temos que entender que esse projeto político-pedagógico, em sua íntegra, não conseguiríamos cumprir criteriosamente, porque entendemos que acontece uma perspectiva de flexibilidade que vai fazer essa realidade. Item 3, classificar aspectos e contradições que são refletidos na escola e que caracterizam a comunidade escolar. Também está correto. Lembre que nós temos dentro da escola toda uma realidade. Dentro da escola nós temos o que chamamos de mediação de conflitos e está tudo bem. E teremos sim o tempo todo para que essa realidade lá se estabeleça. E temos o item 4 que diz trabalhar com a comunidade, buscando abrir caminhos para a participação efetiva na escola. Ok, entendemos esse formato de organização, de como também aí está estabelecido e pensado. Então, olhando para isso, nós vamos para o que a questão solicita para nós. Todas as alternativas estão corretas? Não. Apenas a alternativa 1 está incorreta? Não. Apenas a alternativa 2 está incorreta, certo? Aqui a gente já marca nela. Apenas a alternativa 3 está incorreta e a alternativa 4 está incorreta. Então, minha alternativa é a alternativa C. Tudo bem até aqui? Vamos embora.
Vamos para a questão de número 4. Eita, chegamos naquela que é o terror de todo concurseiro. É pensar na ideia e na perspectiva de dizer o que sei e o que não sei e onde vai na ideia de tendências pedagógicas. E eu quero com você olhar para tendências pedagógicas entendendo um detalhe. A EABAN QDECAN, ela trata exclusivamente, eu vou usar uma expressão um pouco bem diretiva, é uma banca que ela trabalha na ideia do nosso querido professor José Carlos Libânio. E dentro das tendências que Libânio aporta para nós temos as liberais e temos as progressistas. Bora tentar entender cada item e a gente compreender de fato o que é e como se trata. Bora lá. Primeiro item, diz assim: a tendência pedagógica tradicional não valoriza a figura do professor como centro do processo de ensino-aprendizagem, atribuindo-lhe um papel passivo na transmissão do conhecimento. Aqui eu já começo tornando o item falso. Por que está falso, professor? A tendência tradicional pedagógica, ela valoriza, sim, a figura do professor. Não, ela sim, que não seria não. Ela supervaloriza a figura do professor e ele sim é o centro do processo de ensino à aprendizagem. Lembrando que esse professor, na visão da tendência pedagógica tradicional, ele é o centro, é o detentor do conhecimento. Apenas nós encontramos essa tendência, o preparo intelectual e moral desse estudante, ok? Lacuna 2 diz assim: a tendência progressista defende que o ensino deve ser focado no aluno, tendo como foco, tendo como foco na construção do conhecimento a partir das experiências e contexto dos estudantes, alternativa verdadeira. Não esqueça que essa tendência progressista está voltada especificamente dentro do lugar que nós chamamos que é o lugar da realidade, o lugar da perspectiva, o lugar de outros lugares, de outras ideias focadas de como essa experiência, de como esse conhecimento é construído dentro de outros aportes. Vamos para mais um item. Diz assim: a tendência tecnicista enfatiza a formação de habilidades específicas e a aplicação de métodos de ensino padronizado na padronização e na eficiência. Eu também vou colocar como verdadeiro, haja vista que nós temos uma tendência tecnicista em que ela realmente está dentro de um lugar que nós chamamos de quê? Métodos, padronização, eficiência, e eu posso pensar outros, eficácia, modelagem de comportamento. Todos esses lugares encontra-se na tendência pedagógica tecnicista. Grande expoente dele, nós temos que é o nosso querido chamado Skinner, dentro da ideia behaviorista, em que faz essa modelagem de padrão aí estabelecido. E última lacuna tem a tendência crítica, busca uma educação libertadora, ok, eu tenho nome dessa tendência, voltada para a transformação da realidade social e desenvolvimento da consciência crítica. Super correto. O nome dele é o nosso querido Paulo Freire e ele trata exclusivamente... Eita, botei Paula. Tá errado. Paulo Freire. Vai tratar de uma forma muito específica a ideia dessa tendência à crítica. Então, eu vou ter a FVVV. Eu vou ter, então, a alternativa E como alternativa correta. Marca aí no seu gabarito e confere para nós entendermos direitinho. Ainda dentro de tendências pedagógicas, nós vamos para mais uma questão e ela vai tratar de uma forma muito específica. Ela apenas vai colocar para nós enumerarmos como tendência progressista libertadora e diz assim: relaciona as concepções do papel da escola de acordo com as diferentes tendências pedagógicas. Então, começamos. Tendência progressista libertadora.
2, tendência liberal tecnicista. E 3, tendência liberal tradicional. Então vamos lá. Libertadora, tecnicista e tradicional. A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos. Olha como está dessa escola. Palavra-chave: preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade, partindo do pressuposto de que o caminho cultural é o mesmo para todos. A ideia de liberdade e predominância de todos os indivíduos no processo, a depender do espaço de cada um. Eu só vou voltar aqui para ficar melhor para nós verificarmos. Então, uma das 3 tendências que tem predominância nesse foco é a 3, que nós chamamos de tendência tradicional. Próximo, a escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, articulando-se com o sistema produtivo, primando pela promoção de indivíduos para o mundo do trabalho. Olha que expressões fortes. Aperfeiçoamento. Mas o detalhe, sistema produtivo, onde vai gerar o quê? Competências para o mercado de trabalho. Então, quando eu vou pensar nesse lugar, eu quero falar numa tendência tecnicista. E a tendência tecnicista eu vou colocar como número 2. E chegamos para o último, claro, um modelo educacional mediatizado pela realidade, da qual extrai o conteúdo, detalhe, mediatizado pela realidade, do qual extrai o conteúdo da aprendizagem, buscando um nível de consciência da mesma realidade, no sentido de uma busca por uma transformação social. Eu tenho nome, como é o nome dele? Paulo Freire, o nosso querido patrono da educação, que trata de uma forma muito específica. Então, vou ter item 1, que, voltando para nós, vai falar da tendência progressista libertadora. Se eu tenho 3, 2, 1, eu vou, então, localizar automaticamente a minha alternativa de número, ou melhor, de número não, alternativa D, que trata o nosso gabarito. Ok, gente? Bora para mais uma questão? Vamos lá. Agora nós vamos chegar no segundo terror do concurseiro. O primeiro terror do concurseiro é pensar tendências pedagógicas. E nós vamos agora para as teorias do currículo. Isso mesmo. Não tem nada de bicho-papão, mas a gente fica galgando em alguns momentos e tem um medinho por aí, mas está tudo bem. Nós vamos falar de teorias do currículo. E falar teoria do currículo, nós vamos lembrar de um grande teórico cujo nome é Tomás Tadeu da Silva. Vamos para esse item, ou melhor, a questão de número 6, e dentro dos itens a gente conversa direitinho sobre isso. A questão 6 diz assim: as teorias do currículo são formas de compreensão do currículo no contexto educacional. Assinala a alternativa que corresponde corretamente a essas teorias. Vamos lá e tenta comigo chegar dentro das nossas questões. Diz assim a alternativa A: as teorias tradicionais, e aqui eu faço um destaque nas teorias tradicionais, visam preparar para a aquisição de habilidades intelectuais, questionando a neutralidade do meu currículo. Opa, eu vou ter um problema. Teorias tradicionais, ok, vou ter aquisição, beleza. Mas questionando, não vamos ter como alternativa que está dentro do escopo do que chamamos de teorias tradicionais. Ela não questiona a neutralidade do currículo. Inclusive, o currículo é neutro dentro das teorias tradicionais. A alternativa de número item B: teorias tradicionais descartam a aquisição de habilidades intelectuais. Epa, descartam? Não. Teorias tradicionais, elas não descartam. Elas estão dentro do escopo que chamamos aquisição de habilidades intelectuais por meio de práticas de memorização. Então, novamente, esse item não contribui. Alternativa C:
Teorias críticas, vou marcar aqui essas teorias críticas, questiona a neutralidade do currículo, ok, deixa eu só tentar aqui ajustar minha tela, certo? E consideram como um produtor de relações de gênero, cultura e identidade. Aí eu vou ter um probleminha. Quem trata da questão de gênero, cultura e identidade são as teorias pós-críticas. Não é as teorias críticas de currículo. Vamos para a alternativa D. As teorias pós-críticas consideram o currículo como um produtor de relações de gênero, cultura e identidade. Item correto. Principalmente quando a gente entende a ideia das teorias pós-críticas, que esse conhecimento é inacabado, é um conhecimento que vai acontecendo a partir de então, e é um conhecimento que se constrói dentre todas essas perspectivas. Bora para o item teorias pós-críticas. Olha lá, questionam a neutralidade do currículo, certo. Mas consideram que não há relação de poder e que pode influenciá-lo. Pronto, perdi minha questão. As pós-críticas consideram que não há. E nós compreendemos que as pós-críticas, no mesmo perfil das teorias críticas, entendemos que é uma relação de poder social e isso precisa estar tendo um bom aporte de detalhe para nós. As teorias pós-críticas, elas criticam as críticas, elas têm alguns elementos que consideramos de relações, mas aqui nós fazemos uma diferenciação quando pensamos no que é de estar pensar conscientemente e fazer uma leitura propícia como um todo. Ok? Vamos para mais uma questão. E a questão de agora, ela vai voltar para a ideia do que nós chamamos de avaliação. Avaliação, nós temos um camarada, o nome dele se chama Cipriano Lucchesi. Nós temos ele como o referencial para tratarmos a ideia de avaliação, não deixando de lado o próprio Libânio, Pedro Demo, a nossa querida, também que nós conhecemos da avaliação mediadora, a nossa querida Jussara Hoffmann, que é importante para nós destacarmos. Vamos olhar para as alternativas e dentro dessas lacunas a gente pode entender e depois chegarmos a um entendimento propício. Diz assim, analisa as afirmativas abaixo, marque V verdadeiro e F falso e posterior alternativa correta. Vamos lá. Item ou primeira lacuna. A avaliação é considerada uma atividade que envolve legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização. Super verdadeiro. Lembrando que a avaliação ela tem esses dois aspectos. O aspecto que consideramos é técnico, não temos apenas de dizer que ele está dentro do escopo agora de pensar porque seja formal que desconsideramos, não, mas também temos que entender que ele tem esse lado político que é a formação desse nosso estudante. E temos no segundo item que vai dizendo o avaliador, seja ele o professor, o coordenador, o diretor, deve realizar a tarefa com legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere. Também é um item super correto, uma vez que ambos devem estar dentro do seu papel e considerando esses atores dentro desse grande instrumento que consegue trazer para nós esse aspecto do que nós temos de verificação desse processo de ensino-aprendizagem que acontece comumente. Vamos para a próxima. Se a escola é o lugar da construção da autonomia e da cidadania, a avaliação dos processos, sejam elas das aprendizagens, da dinâmica escolar ou da própria instituição, deve ficar restrito, ou problema grande, a um determinado profissional. Como assim?
Então, eu quero dizer aqui, então, que essa avaliação, quer seja das aprendizagens, quer seja institucional, quer seja em larga escala, vai ficar pensando naquele avaliador, naquele que faz. Então, a alternativa, ela é falsa. E a outra afirmativa, a avaliação da aprendizagem dos estudantes, em que o professor tem um protagonismo central, mas há também a necessária avaliação da instituição como um todo. Item também coerente quando vai falar dessa relação de ambos, quer seja o avaliador, quer seja a instituição e quer seja todo esse contexto. Só vou voltar aqui para nós, então eu tenho VV, FV, então eu vou ter a alternativa D como alternativa correta. Confere aí no seu gabarito, veja se bate direitinho com sua questão e daquilo que nós estamos aí estudando. Então, nós vamos agora para mais uma questão. E essa questão é uma questão que ela vai se fundamentar principalmente para aqueles que vão fazer as provas da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Nós vamos tratar o que nós chamamos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, um grande documento que ele tem o seu momento de nascedouro em 2008. Até então, nós temos uma política chamada de 1994, que era uma política, sim, nacional de educação, especial, mas que ela estava numa perspectiva que nós chamamos dentro daqueles 4 momentos ou daqueles 4 lugares de definições de educação especial. Uma educação na concepção de exclusão, depois de segregação, integração e inclusão. Rapidamente a gente pode pensar, quando eu penso de exclusão, todos aqueles que não fazem parte do contexto, que não estão na realidade, eles ficarão de fora do processo. Chamamos isso de exclusão. Segregar é afastar, temos grupos distintos e esses grupos ficarão os que são ditos de padrão, entre aspas, normais e aqueles que possuem uma deficiência em um outro lugar. Temos o que chamamos de a integralização ou fazer a integração, é pegar os que estão com uma deficiência e tentar modelar esses sujeitos para o grupo que colocamos ditos normais. E temos o que chamamos de inclusão, onde é pensado todos e todas dentro do mesmo espaço de aprendizagem, sem pensar qualquer outra barreira social aí presente, mas de trabalharmos essa realidade como um todo. Vamos para a questão e a gente consegue conversar e entender direitinho ela. Diz assim a questão de número 8. Para compreender os fundamentos da educação especial, é necessário analisar os aspectos que caracterizam a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, como, por exemplo. Bora, então, olhar cada um destes itens e, a partir daí, a gente consegue conversar direitinho. Vamos lá. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação que se baseia apenas em critérios sociopolíticos. Então, já começo dizendo que esse item já está errado. Se eu quero falar de inclusão, para além disso, eu quero pensar que inclusão é um escopo maior. A inclusão, ela trabalha não só a ideia da deficiência, mas trabalha a questão de gênero, a questão étnico-racial. A inclusão é um movimento como um todo e ela vai para além do que é social político. Ela vai trabalhar no educacional, ela vai trabalhar na cultura, vai trabalhar em outros aspectos. 2. O Movimento Mundial pela Inclusão preconiza a importância da educação especial, construída em ambientes pensados especificamente para os alunos com necessidades especiais. Eu vou ter um outro grande problema. Eu vou dizer, então, que ela tem, apesar que ela
se preocupa com isso, mas eu vou dizer que ela está pensando de forma muito específica para quem? Para esse público-alvo, que são os alunos com necessidades especiais. Então, nós entenderemos que é para além disso. A inclusão vai para outros aspectos. Agora, se eu estou falando que é um movimento de inclusão, e no movimento de inclusão eu quero trabalhar essa educação especial e com outros aspectos, aí tudo bem, mas até então aqui nós não conseguimos alcançar essa realidade. Nós vamos para o item 3 e diz assim: a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos políticos. Também vou encontrar um item errado. Por que, professor? Aqui não deveria ser direitos políticos, mas nós estamos trabalhando em direitos humanos. Esse deveria ser o aporte real. Então, alternativa, esse item também está errado. Item 4. A educação inclusiva baseia-se na indivisibilidade, no sentido de igualdade e diferença que caracteriza o ser humano. Corretíssimo. Aqui sim, eu quero tratar de uma educação inclusiva dentro da realidade, dentro do pressuposto e do que ela faz de fato, de como ela concretiza e de como ela aí se estabelece. Então eu vou para lá e vou verificar, é falso que se afirma em. Ok, nós encontramos então, nesse momento, errado o item 1, 2 e 3, então eu vou para a alternativa B como a alternativa do meu gabarito de questões. Ok, vamos para mais uma questão ainda voltada para a ideia do que nós tratamos aí, que seja da Política Nacional da Educação Especial de Inclusão. E vamos ler e a gente vai tentar discutir e perceber direitinho. Bora lá. A questão 9 diz assim para nós: alguns ponderamentos sobre as políticas de inclusão dentro da perspectiva da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, foram propostos por meio das afirmativas posteriores. Bora lá. 1. Diz assim: a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo específico assegurar a inclusão escolar dos alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Caramba! Então, de novo, eu estou querendo colocar a ideia de uma política bem restrita. Apesar, vamos ser bem claros e bem objetivos, ela sim é uma política que está voltada e pensada às pessoas com deficiência, certo? Mas aqui quando diz algum tipo de deficiência, de novo eu trago para um campo mais fechado da realidade. O item 2 diz assim: a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é pautada na supremacia da educação desenvolvida em salas de atendimento educacional especializado, em atendimento às necessidades dos alunos com necessidades especiais, certo? Tudo bonitinho em primeiro momento, mas eu tenho um grande problema. Qual é o meu grande problema, professor? Deve ser desenvolvido em salas. Aí você vai perguntar para mim: calma, mas aqui não está falando do AE em específico, certo? Mas aqui eu estou tratando de uma forma muito fechada e aqui eu estou colocando dentro do lugar como aquelas chamadas classes. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui eu estou trabalhando no que nós chamamos de classes especiais. Isso foge do que é proposto na ideia de pensarmos essa política. Seguindo, a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é pautada na transversalidade da modalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação de ensino superior.
Super correto esse item. Lembre-se que nós estamos tratando aqui o documento de 2008 e o documento de 2008 deixa isso claro, essa transversalidade da educação infantil até o ensino superior. Nós estamos falando desse documento em forma específica, não documento que é LDB, que hoje fala a questão aprendizagem ao longo da vida, ok? Vamos para o item 4. A formação de professores para o atendimento educacional especializado e de demais profissionais de educação para inclusão é um dos objetivos da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva inclusiva. Também o item está correto. Lembrando aqui que nós temos que entender que existe um professor de atendimento educacional especializado, chamamos professor que vai estar lá no AEE, né? Esse professor especializado é um professor que vai estar dentro de um lugar voltado com qualquer licenciatura, é um ponto principal, e esse professor tem que ser especialista ou em educação especial ou também voltado para o próprio AEE. Então, bora lá para nossa questão entender. Então, eu vou ter 3 e 4. Eu vou ter, então, a alternativa do nosso simulado. Bora para a questão de número 10. A questão de número 10 é uma questão que vai falar para nós no quesito sobre gestão democrática. E eu tratar a gestão democrática na escola, eu quero tratar de uma gestão democrática que tem uma maior abrangência e que é a realidade da escola pública. Os documentos norteadores deixam claro isso para nós. Na escola pública deve existir uma gestão democrática. Vamos para a questão? Diz assim: a gestão democrática da escola nas instituições de ensino público, de educação básica, torna-se viável também através da participação dos profissionais da educação na elaboração do seu projeto político-pedagógico. Outro mecanismo viabilizador da gestão democrática é vamos lá, entender comigo, a atuação das entidades religiosas locais. Oi, como assim? Nas propostas pedagógicas. Não, gente, não tem nada de entidades religiosas locais. Nós temos uma perspectiva de termos a comunidade presente, mas não nesse escopo de entender essas entidades como proposta. 2. Participação das comunidades local e escolar em conselhos escolares. Ok, cheque. Aqui nós entendemos muito bem o item hiper correto na ideia dessa participação, dessa gestão. C. Decisão de aprovação ou reprovação dos alunos por parte dos membros dos conselhos de classe. Gente, aqui é uma questão apenas para tirar o foco do que nós queremos tratar. Essas questões aqui nós temos um lugar para se conversar e não está dentro especificamente dessa perspectiva, certo? Próximo item. Luta dos movimentos sociais pela construção de uma escola inclusiva. Luta dos movimentos sociais, isso aqui é uma outra pauta, mas ela não se encaixa para o que a gente está tratando aqui, e a gente pode voltar lá e olhar que nós estamos falando dentro dessa participação de elaboração. Uma delas é a construção do projeto político-pedagógico e outros meios de pensar é a ideia de uma pauta, claro, de gestão democrática, mas ela não vai para esse lugar. Flexibilidade dos gestores comprometidos com a formação em direitos humanos. Novamente, esse não é um item pensado para a ideia que nós chamamos de gestão democrática. Isso daí são outros aspectos a serem trabalhados na escola, até pensar democraticamente, mas não está nessa pauta haja vista para o que a gente trabalha a partir de então. A questão 11, ela vai tratar dentro dessa gestão democrática para nós e vai tratar sobre a ideia dos colegiados. Bora pensar um pouquinho aqui comigo. Nós temos colegiados que fazem parte da escola e que é importante nessa gestão. Dentre eles, nós temos
o conselho escolar, temos o conselho de classe, temos os fóruns de conselhos escolares, nós temos Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres e temos aqui a Assembleia Geral. Gente, são muitos órgãos colegiados que a gente entende e trata para dentro dessa escola. Mas o que ele quer sobre os colegiados escolares é impertinente. Em outras palavras, o que está errado, o que não pode acontecer. Bora lá. O colegiado escolar é órgão representativo da comunidade escolar. Excelente. Lembre-se que o colegiado escolar, aqui nós queremos falar de um modo especial, o conselho escolar, ele sim representa a ideia da comunidade porque temos representantes da comunidade interna e externa. Item B, o colegiado escolar possui apenas caráter deliberativo. Então, se eu quero alternativa incorreta, o que não pertence, eu já tenho a alternativa B. C. As funções de caráter deliberativo compreendem decisões relativas às normas previstas no regimento escolar, aos processos educativos, às diretrizes pedagógicas, à gestão de pessoas, administrativas e financeiras, em consonância com o projeto político-pedagógico e o plano de gestão também está correto esse item. Nós vamos então para a alternativa D. O colegiado escolar apoia de forma contínua a gestão escolar. Perfeito. Nós entendemos esse colegiado dentro dessa perspectiva de gestão, não deixando e esquecendo que o diretor é membro nato desse conselho, então, consequentemente, ele vai estar fazendo parte desse lugar. E a alternativa é a Assembleia Escolar é instância da comunidade escolar, constituída por profissionais em exercício da escola, estudantes, pais, mães e responsáveis pelos estudantes. Item também correto dentro dessa nossa questão. Bora para essa questão de número 12, você pode ficar assim um pouquinho preocupado, porque é a questão que, fazendo uma leitura rápida, você pode discordar com o que a gente vai intentar como item correto. Diz assim: o conselho escolar que trata o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é um órgão A. Deliberativo. Eu vou até ler todos. B. Normativo. C. Consultivo. D. Supletivo. E. Representativo. Gente, nós estamos falando apenas do artigo 14, no seu parágrafo 1º, que ele vai nomenclaturar e trazer esse conselho escolar aqui, sim, com essa ideia, e a ideia que nós temos aqui é a ideia de ser de forma exclusiva, tá? Numa perspectiva deliberativa. Esse conselho aqui está para deliberar. Professor, e quais são as funções do conselho? Ok, temos outras funções. Nós temos ele deliberativo, executivo, mobilizador, consultivo e fiscal. Mas para o artigo 14, no seu parágrafo 1º, ele está tratando apenas e exclusivamente falar sobre a ideia de ser deliberativo. Tudo bem? Vamos para as questões de número 13 em diante, vai falar sobre os fundamentos teóricos da educação. E quando a gente vai trabalhar nos princípios filosóficos da educação, a gente vai pensar o que é a filosofia nesse lugar de aprendizagem. Qual é o escopo geral dessa filosofia dentro deste lugar? E aí eu vou pensar da seguinte forma e maneira. Eu vou pensar que essa filosofia da educação, ela está no lugar de pensar, de refletir, de indagar, de interagir. Então, pensar fundamentos filosóficos da educação é uma educação em que ela é conscientizadora, é entender o que a filosofia tem de contribuição para a educação. Bora pensar comigo? Vamos lá.
Sobre os fundamentos filosóficos da educação, é correto afirmar. Bora lá. A filosofia toma como referência o quê? Lugares, épocas, povos, sociedades e indivíduos e os modos como foram organizadas e desenvolvidas as atividades humanas voltada à ação de educar. Nós vamos lembrar aqui eu faço referência que nós devemos entender que essa filosofia, ela tem um outro aporte, ela vai para um outro lugar, muito mais, e aqui eu vou ter como dificuldade de entender esse item como coerente, quando eu vou pensar dentro desse lugar de ter como referência a filosofia ter o quê? Essa perspectiva do qual aqui nós tratamos e principalmente esse lugar de organização para com a realidade voltado para educar. A filosofia ela não vai por esse caminho. A filosofia tem uma perspectiva, como falamos antes, de refletir. Item B, cabe à filosofia, entre outras coisas, examinar a concepção de homem, ok, que orienta a ação pedagógica para que não se eduque a partir da noção abstrata de si mesmo, de criança em si e de homem em si. Ok, a filosofia ela vai fazer esse lugar de uma educação de analisar quem é o sujeito, como esse sujeito está, onde esse sujeito se localiza e principalmente em seus aspectos de desenvoltura. Item C vai dizer como ciência tem sua origem vinculada a acontecimentos que marcaram o século XIX, mais especificamente a Revolução Industrial, que instaura novas formas de organização da vida social a partir da construção da sociedade capitalista. Isso aqui não está dentro do escopo dos princípios filosóficos, mas sim eu vou pensar mais sociológicos. O item D contribui para que as problemáticas educacionais sejam analisadas a partir de uma reflexão que se apresente como conjuntural, de modo que sejam buscadas ideias prontas ao problema, fixas, determinadas por antecedência. Então, o item também não compreende a realidade da filosofia da educação. Pode ser pensada como área da educação que se busca analisar as relações entre a escola e sociedade. Não, essa também não é uma análise de nós pensarmos essa perspectiva do que seja filosoficamente. Tudo bem? Bora para a questão 14, ainda dentro dos fundamentos da educação, e a gente trata ainda dentro desse foco, dizendo sobre os fundamentos da educação, analisa as afirmativas a seguir. Bora tentar olhar para cada um desses pontos e depois a gente segue para fazer a ideia ou quais itens estão coerentes. Eu começo com o item 1 que diz assim: a educação é um verdadeiro mosaico de conhecimentos oriundos de diversas áreas que eles fornecem as bases conceituais, os pressupostos filosóficos e os conteúdos ideológicos. Excelente! Eu quero falar de uma educação que ela conversa, uma educação que ela está na sociedade, ela está na filosofia, ela está dentro dessas tipologias conceituais. É uma educação em que ela não fica fechada em si, mas que ela se relaciona com outras bases que assim fundamenta. Item 2. A educação é um campo de conhecimento humano composto por saberes inéditos. Vamos lá. Oriundos do seu próprio campo de conhecimento. Tudo bem. Apesar que a gente vai entender que a educação, ela tem essa ideia de buscar o que é novo, de entender o que é novo, ou de trazer o novo, mas oriundo do seu próprio campo de conhecimento, e as outras áreas, onde se ficam, e os outros aspectos de busca, de estudo e de concepção. Então, nós encontramos erro muito pontual nesse item 2. O item 3 vai dizer que a educação
como fenômeno social, não se esgota no estudo de única ciência, ótimo, e como fenômeno múltiplo, requer a pluralidade de enfoques. Ok, esse item 3, ele praticamente faz uma correção do que temos no item 2 como errôneo. Então, eu vou ter 1 e 3 com o item correto. Então, eu vou ter a alternativa C como a alternativa do nosso gabarito. Ok? E nós vamos para um ponto, última questão, mas uma questão que eu considero assim importantíssima, que é a questão que traz o grande norte de estudarmos os pensadores, aqueles que pensam a educação. Nós vamos falar de um cara chamado John Dewey. Quem é Dewey? Dewey é o grande responsável de falar de uma educação que ela chega no lugar para se pensar de maneira muito coletiva, muito democrática. É uma educação que agora vai pensar com um viés de participação. Ele não entende a educação democrática ou participativa como viés de transformação, não. Mas ele vai pensar essa participação como locus de ação dessa educação. É de Dewey que nós temos a Escola Nova, ali em 1932, em especial no Brasil, apesar que ela chega em 20, com Rui Barbosa, mas nós vamos ter em 32, como aquele que tem um grande passo aqui no Brasil de contribuição, que é Anísio Teixeira, e muda todo o escopo de pensar a educação. Até então, nós tínhamos uma educação muito tradicional, oriunda vinda dos jesuítas. Uma educação voltada para a ideia de aulas régias, a chamado Ratio Studorium. Memorizar, repetir, competir o tempo todo. Bora lá. A questão de número 15 diz assim: o filósofo norte-americano John Dewey foi um dos grandes inspiradores do movimento cultural brasileiro no campo da educação denominada Escola Nova. Acerca do projeto pedagógico de Dewey, assinala a opção que é compatível com seus princípios. Bora lá. A. Aprender rememorando. Não, isso aqui é tradicional. Aprender ouvindo. Não é característica do Dewey. Aprender fazendo. Opa! Isso mesmo. Eu tenho que lembrar que aqui com Dewey nós vamos ter a ideia como o ambiente é espaço de aprendizagem e o ambiente é um laboratório de aprendizagem. Ensinar disciplinando não condiz e ensinar transmitindo muito menos. Aqui nós estamos falando de uma educação apenas para uma perspectiva de memorização. Tudo bem, pessoal? Aqui então a gente termina as nossas questões e eu queria que você voltasse aqui para mim. Nós que fazemos parte do Educa à Prova, trazemos para vocês o que nós temos de conhecimento que possa contribuir para a sua efetivação. Aqui é o nosso espaço de aprendizagem, sempre, o tempo todo e todo o tempo. Procura buscar informações melhores sobre os nossos serviços e vocês entenderão que a aprovação, ela é certa. Grande abraço e conte comigo!